Shalom, shalom. Keila Cardoso por aqui. Audiobook Arrependimento Profundo e Eficaz do Evangelista Hernani Santos. Capítulo 7. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. E lembra de deixar o seu like e compartilhar esse audiobook com mais pessoas. Pecados da mente. Nenhum pecado é mais destrutivo para a consciência do que aquele que se estabelece no campo da mente. Os pecados da mente assaltam a consciência como nenhum outro, porque a consciência é seu único impedimento. Afinal, quem além de Deus e o pecador conhece-os? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem senão o seu próprio espírito que nele está? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Muitas pessoas que não farão obras maléficas são, todavia, audaciosamente más em seus pensamentos. Um homem que se abstém do adultério por medo de ser pego, pode se convencer de que é correto tolerar fantasias obscenas, porque acha que ninguém mais descobrirá seu pecado particular. Os pecados que deliberadamente distraem sua mente podem ser 1000 vezes mais maléficos do que qualquer coisa que já tenha pensado em fazer perante as pessoas. A Bíblia diz que a sua culpa é a mesma de como se tivesse realizado a fantasia. Ceder aos pecados do pensamento, portanto, é molestar diretamente a consciência. Aqueles cujos pensamentos são impuros não podem ter consciência pura. A culpa é inerente ao pensamento mau. Quando os pensamentos são impuros, a consciência também é. Portanto, nada é mais característico ao não crente do que uma mente impura associada a uma consciência corrompida. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito capítulo 1, versículo 15. De fato, nada mais danoso para a consciência do que o hábito de se contaminar com pensamentos maus. Infelizmente, uma vez iniciado, chegar à prática é muito mais fácil. Esse é um pecado que não precisa esperar por uma oportunidade. A mente pode pecar a qualquer momento, em qualquer lugar, sob qualquer circunstância. Então, o hábito é fácil e rapidamente estabelecido. O grande problema do pecado da mente é que a plateia dele é Deus. Você pensa, Deus assiste. Uma vida de pensamentos pecaminosos. Por envolver faculdades interiores como mente, emoções, desejos, memória e imaginação, os pecados do pensamento trabalham diretamente na alma, a fim de incliná-la para o mal. Semeie um pensamento e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Semeie um hábito e colha uma conduta. Semeie uma conduta e colha um destino. Pensamentos maus formam e assentam o fundamento para qualquer outro pecado. Ninguém nunca cai em um adultério. O coração do adúltero é sempre moldado e preparado por pensamentos lascivos antes de ocorrerem os fatos. Da mesma maneira, o coração do ladrão está inclinado à cobiça. E o assassino é produto da ira e do ódio. Todo pecado é primeiramente incubado na mente. Jesus ensinou essa verdade aos seus discípulos. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Mateus capítulo 15, versículos 18 a 20. Jesus estava ensinando que a verdade central da lei de Moisés era a verdade moral personificada nas exigências do cerimonial externo. No Novo Testamento, o coração é o lugar da pessoa completa. Mente, imaginação,
emoções, consciência e vontades. O coração é frequentemente usado como sinônimo da mente. Nesses versos, portanto, nosso Senhor estava condenando a fraqueza de uma vida de pensamentos impuros. Guarde o seu coração. É relativamente fácil confessar e abandonar as obras do pecado, de pecados de omissão e não intencionais. Mas o pecado dos nossos pensamentos são os que dão cor à alma e danificam a personalidade, porque agem diretamente contra a consciência e a vontade. Tratá-los de maneira honesta e completa é um dos aspectos mais difíceis da mortificação do nosso pecado. Se alguma vez quisermos ver um real processo na santificação, devemos atacar e destruir os nossos hábitos pecaminosos com veemência. Se permitirmos que os nossos pensamentos sejam influenciados pelos valores do mundo, com certeza a nossa consciência será entorpecida. Se ouvimos e consideramos as reivindicações das teologias ruins ou do credo, da autoestima, da psicologia moderna, certamente enfraqueceremos a consciência. Não apenas aqueles pensamentos sobre uma enorme quantidade de valores falsos e ídolos de um mundo incrédulo podem ser obstáculos devastadores para uma mente pura. O Velho Testamento prudentemente registra essas verdades. Deus conhece o nosso coração. Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Atos capítulo 15, versículo 8. Jesus disse aos fariseus: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece vosso coração, pois aquilo que é eivado entre os homens é abominação diante de Deus. Lucas capítulo 16, versículo 15. Não é o que fazemos à vista de Deus infinitamente mais importante do que o que fazemos à vista dos outros? Além disso, os pensamentos do nosso coração são um verdadeiro teste de tornassol do nosso caráter, porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Provérbios capítulo 6, do 12 ao 14. Você quer realmente saber quem você é? Avalie seriamente seus pensamentos. Como na água, o rosto corresponde ao rosto. Assim o coração do homem ao homem. Provérbios capítulo 27, versículos 19. O comportamento exterior não é o espelho preciso do nosso caráter. Os pensamentos do nosso coração é que revelam a verdade. Apenas a sua consciência e Deus podem avaliar a verdade real sobre você. Os consoladores de Jó facilmente o acusaram de possuir uma vida de pensamentos impuros. Zofar tinha certeza de que ele tinha entendido o real problema de Jó. Ainda que o mal lhe seja doce à boca, e ele esconda debaixo da língua, e a saboreie, e não deixe. Antes, o retenha no seu paladar. Jó, capítulo 20, versículos 12 e 13. O quadro que ele pinta é de um pensador maldoso e vividamente verdadeiro para a vida. Porém, Zofar julgou mal Jó. Jó cuidadosamente se cuidou contra os pensamentos lascivos e pecaminosos. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Jó, capítulo 31, versículo 1. Ele sabia que Deus era a plateia dos seus pensamentos. Ou não vê Deus os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balança fiel, e conhecerá a minha integridade. Versículos 4 e 6.
Jó negou qualquer acusação de que seu coração tivesse seguido os seus olhos. Versículo 7. Negou que seu coração estivesse seduzido por outra mulher. Versículo 9. Pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. Versículo 11. Encobrir a iniquidade no pensamento, ele disse, seria cobrir uma transgressão como fez Adão. Versículo 33. O próprio pensamento acusava sua mente justa. Certamente Jó estava bem consciente do perigo dos pensamentos pecaminosos. Ele, consciente e deliberadamente, colocou um guarda em seu coração para evitar qualquer pecado desse tipo. Ele ofereceu sacrifícios a Deus, no caso de seus filhos, por terem pecado em seus corações. Jó, capítulo 1, versículo 5. O cuidado de Jó em proteger seus filhos parece ter sido a razão de Deus tê-lo escolhido para essa bênção única. Jó, capítulo 1, versículo 8. Como a mente peca? Jó entendeu o que os fariseus jamais entenderam. Apenas porque você não age maldosamente, isso não é desculpa para um desejo secreto. A lascívia em si só é um terrível pecado. A ganância, por si só, é ruim. A avareza, a ira, o orgulho, a concupiscência, a inveja, o descontentamento, o ódio e todo mau pensamento no coração são terríveis, quanto o comportamento em si. Encobrir tais pensamentos no coração e se agradar deles é, em particular, um pecado repugnante contra Deus, porque a hipocrisia é acrescentada àqueles primeiros mau pensamentos. No mínimo, há 3 maneiras da mente se engajar no pecado: lembrando, planejando e imaginando. Pecados de lembranças. Uma maneira de tratar das lembranças dos pecados do passado é trazer à tona uma lembrança sombria de um pecado antigo e repeti-lo. Alguém que é totalmente arrependido de um pecado pode ainda sentir prazer com uma lembrança daquele ato? A resposta é sim, por causa da falsidade do nosso próprio coração e da pecaminosidade da nossa carne. Satanás trará todo o lixo do nosso passado e tentará arrastá-lo de volta pela nossa mente para que revivamos. O sabor da lembrança de um pecado do passado é especificamente uma forma abominável de pecado. Em Ezequiel, capítulo 23, o Senhor condenou Israel, comparando a nação com uma prostituta chamada Oholibá. Essa foi a acusação contra ela. Ela, todavia, multiplicou as suas imputicas, lembrando-se dos dias da sua mocidade, em que se prostituía na terra. Versículo 19. E a ruína espiritual que essa prática deixa na memória é tremenda. Ela endurece a consciência e corrompe o caráter. Pecados planejados. A segunda maneira que a mente peca é planejando os pecados futuros. A Bíblia está cheia de fortes condenações àqueles cuja mente está engajada nesse tipo de atividade. Algumas pessoas amam sonhar com o pecado que vão cometer, com o mal que anseiam fazer e com planos danosos que desejam criar. Seus pensamentos dão asas à sua ira, ódio, concupiscência, avareza, inveja, orgulho e todo desejo maligno. Até os cristãos podem cair nesse hábito se não forem cuidadosos. Isso é o que Paulo estava prevenindo quando escreveu: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Romanos, capítulo 13, versículo 14. Não façamos planos que irão alimentar os desejos carnais. Não tramemos planos malignos na nossa mente. Pecados de imaginação. Um terceiro tipo de pecado que acontece na mente é puramente o pecado imaginário. É sobre isso que Jesus se referia quando disse: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu adultério com ela.
Mateus capítulo 5, versículo 28. Talvez você não tenha a intenção de algum dia fazer tal coisa, mas Jesus disse que se você alguma vez a imaginasse, seria culpado. Isso estabelece um padrão altíssimo, mas é o nível de pureza que devemos manter se queremos ter uma consciência limpa. Todo pecado da imaginação ofende a consciência saudável. Aquele que tolera esse tipo de pecado no coração como um hábito dá evidências irrefutáveis de uma consciência pervertida e endurecida. É aqui que o nosso autoexame se torna mais consciente e que devemos treinar a nossa consciência a ser mais sensível. As pessoas fantasiam os pecados que desejam cometer, imaginam como seria perder-se em suas paixões preferidas, descarregar vingança em um inimigo ou ferir alguém que detestam. Imaginam um roubo, fantasiam um relacionamento ilícito ou visualizam matar alguém. Porém, muitos pecados imaginários não são abomináveis assim. As pessoas sonham cobiçando ganhar na loteria. Imaginam-se com grande poder, saúde ou prestígio. Fazem castelo no ar, imaginando como seria o casamento com outra pessoa. Sonham com férias luxuosas ou satisfazem sua glutonaria em uma comilança imaginária. Esses pecados são realmente desastrosos. Sim, nos corrompem. Mateus capítulo 15, do 18 ao 20. São abomináveis a Deus. O pensamento do insensato é pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Provérbios capítulo 24, versículo 9. Todo pensamento que não honre a Deus, não exalte a Cristo e não represente uma total obediência a Deus é pecado. A cobiça, a base da maioria das nossas fantasias malignas, é expressamente proibida pelos 10 mandamentos. Não se atreva a pensar que esses pecados do pensamento são simplesmente sem importância. Eles abrem a porta para as verdadeiras sombras do pecado. Tiago, capítulo 1, versículo 15 diz: Então a cobiça, concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Por isso Davi clamou para Deus ajudá-lo na linha de defesa da batalha. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51, 10. Foi um apelo por uma consciência sã, brotando de uma mente pura, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Você percebe que a diferença entre um cristão sincero, controlado pelo Espírito, devotado, piedoso e obediente, e outro, derrotado, fraco e em má situação, é aquilo que ocupa a sua mente? Eles podem frequentar a mesma igreja, atuar nos mesmos ministérios e fazer as mesmas coisas, porém, um é derrotado e o outro vive uma vida frutífera espiritualmente. A diferença está na esfera do pensamento. Um dia, a diferença será manifesta. Paulo disse aos Coríntios que um dia o Senhor trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Jesus disse algo semelhante: Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Lucas capítulo 8, versículo 17. E acautelai-vos do fermento dos fariseus. Isso é hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12, 1 e 2. Insisto que você olhe profundamente no espelho da Palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 23 e 24, que é poderosa para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Como Jeremias confrontou a Israel.
Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejais salva. Até quando hospedarás contigo maus pensamentos? Jeremias capítulo 4, versículo 14. E purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Leve cativo a obediência a cada pensamento. Como podemos tratar do problema dos maus pensamentos? O processo é como manter a mortificação do pecado. Envolve os seguintes passos. Confesse e abandone o pecado. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. Se seus pensamentos nutrem cada pecado, de imoralidade, de ódio de alguém, de vingança, de amargura, de cobiça, ou qualquer outra coisa que seja, confesse a Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Recuse-se a acolher esse pensamento. Propõe abandonar esses padrões de pensamentos errados imediatamente e adquira hábitos novos e justos. Se você se apegar, escorregando na mesma maneira de pensar, confesse seu pecado e, mais uma vez, recuse-se a dar lugar aos maus pensamentos. Conscientemente, dirija sua mente e fixe-a em coisas puras. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Em outras palavras, reprograme sua mente com a verdade e a justiça. Alimente-se da palavra de Deus. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. A palavra isola a mente, fortifica o coração, ocupa a alma e fortalece contra os maus pensamentos. Somente quando usamos a espada do Espírito com habilidade é que podemos mortificar nossas imaginações carnais. Efésios capítulo 6, versículo 7. Evite o encanto do mal. Não se exponha às atividades, imagens ou conversas que provoquem maus pensamentos. Como Jó, faça um pacto com seus olhos. Jó, capítulo 31, versículo 1. Com os seus ouvidos, ou qualquer um dos sentidos que o leve a ter imaginação para a perversidade. Isso é o que Jesus quis dizer com uma linguagem figurada, quando disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti. Pois te convém que, se pecar um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corte-a, lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos seus membros, e não todo o corpo para o inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Cultive o amor de Deus. Davi disse no Salmo 119, versículo 97, quanto amo a sua lei, é minha meditação todo dia. E depois, 4 versos adiante, disse: de todo mal, caminho, desvia os pés, para observar a tua palavra. Versículo 101. Se mantivermos nossa mente fixa nas coisas do alto, as da terra não nos causarão a mesma fascinação. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. E onde estiver o teu coração, também estarão os teus pensamentos. Davi finalizou o Salmo 19 em seu grande hino à suficiência das Escrituras com essas palavras: quem há que possa discernir as próprias falhas? Absolve-me das que são ocultas.
Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o mediador do meu coração estão agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Versos 12 e 14. Esse é o estado da mente de toda pessoa verdadeiramente piedosa. É esse também o objetivo da instrução bíblica. É o amor que procede do coração puro e de consciência boa e de fé, sem hipocrisia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Como estão agora, nesse momento, sua vida e seus pensamentos?